A paz do Senhor, meu querido irmão e amada igreja do Senhor Jesus Cristo. Estamos dando início a essa videoaula para honra e glória do Senhor. Eu sou o pastor Oséias. Seja bem-vindo à Escola de Profeta. Vamos abordar hoje um novo assunto sobre a Cristologia. Amém? E esse assunto é as duas naturezas de Cristo. Você já ouviu falar, já estudou ou soube que Cristo ele tem duas naturezas? Não? Então fica conosco até o final, que Deus ele tem uma palavra ao nosso coração para nos instruir em toda a sua obra para a honra e glória do teu nome. Amém? Te espero logo depois da vinheta. Pois bem, meus queridos irmãos, amados amigos, Igreja do Senhor Jesus Cristo, ouvinte, se você hoje é a primeira vez, muito bem-vindo, fique à vontade, se sinta em casa, fique confortável com a honra e glória do Senhor, amém? Estamos estudando e abordando aqui um estudo bem amplo, já estamos em uma sequência de várias videoaulas de estudo e estamos estudando a Cristologia. Acabamos o assunto dentro da Cristologia sobre os três ofícios de Cristo. Se você não assistiu, eu recomendo que você volte lá e possa estar assistindo e tendo esse conhecimento e acompanhando aqui o nosso raciocínio, ao qual o nosso foco aqui é trazer esses estudos na base bíblica, sempre usando textos bíblicos e base bíblica da Santa Escritura do Senhor. Então, estamos começando um novo ciclo aqui, um novo assunto dentro da Cristologia, que é as duas naturezas de Cristo. Você sabia que Cristo ele teve duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana? Para se encarnar, ele teve que receber a natureza humana. Amém? Então, vamos tratar esse assunto. Não sei quantas videoaulas será necessário para estarmos tratando sobre e abordando esse assunto, mas eu creio que Deus e o Espírito Santo ele vai trazer uma palavra e uma instrução ao nosso coração para os dias atuais. E hoje nós vamos fazer uma introdução do assunto. Nós não vamos entrar ainda profundamente em detalhes do assunto, mas vamos fazer uma introdução do assunto. Que assunto? As duas naturezas de Cristo. Eu quero começar com vocês lendo Filipenses 2, o verso 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Diz assim: que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, se tornando-se obediente até morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é um texto-chave, é um texto como base bíblica sobre esse assunto, as duas naturezas de Cristo. Esse texto ele já nos revela e nos declara essas duas naturezas. Quais são? No verso 6, ele mostra que Jesus, estando na forma de Deus, ou seja, na forma de Deus, ele já tinha a natureza de Deus. Isso ao qual mais frente, eu acredito que na próxima aula, nós vamos estudar bem aprofundado qual era essa natureza de Deus, tá?
Então, vemos que no verso 6 de Filipenses 2, ele existia na forma de Deus. Não considerou ser igual a Deus, não considerou mesmo ter a forma e a natureza de Deus, não teve usurpação, ser igual a Deus, não teve vanglória de ser igual a Deus, não teve o ego de ser igual a Deus. O que ele fez no verso 7? Pelo contrário, mostrou uma atitude de humildade. Ele se esvaziou, tá? Nós vamos abordar também esse esvaziar, do que se esvaziou, para um objetivo. Que objetivo é esse? O objetivo era assumir a forma de servo. Então, ou seja, esse próprio texto já nos revela duas formas e duas naturezas que Jesus recebeu. Verso 6, a forma e a natureza de Deus e a forma e a natureza de humano, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a quem? Aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, aparência humana, físico humano. Amém? Então, esses dois versos aí, que é principal para o estudo de hoje, lógico, o 8, 9, 10, 11 também será abordado nas aulas seguintes. Amém? Então, o que eu quero tratar com a introdução sobre esse assunto? Primeiro, a doutrina das duas naturezas numa só pessoa. E é isso que vamos aprender. As duas naturezas em uma só pessoa. Ponto. Você que é obreiro aí da casa, anota isso aí, pega o caderno, pega o bloco de nota, o que você marca aí, tá? E marca aí em nome do Senhor Jesus, não deixa passar. Então vamos lá com o nosso raciocínio. A doutrina das duas naturezas numa só pessoa transcende a razão humana. É expressão de uma realidade supermental e de um mistério incompreensível, que não tem analogia na vida do homem como a conhecemos. Ou seja, não houve na humanidade algo semelhante ao que aconteceu com o Senhor Jesus. Não houve em outro humano o que aconteceu com Jesus. Por isso não temos uma analogia ou uma razão humana. Se nós procurar essa razão e essa interpretação de duas naturezas, nenhuma pessoa só na ciência ou na filosofia nós não vamos achar. Tá? Por quê? Porque isso está acima da razão, da consciência do homem natural. Tá? É um mistério incompreensível. Tá? Não há suporte na razão humana, nada na razão humana, na razão natural, vamos encontrar resposta para isso. Ou seja, no entendimento natural do homem. O homem, no seu entendimento natural, é difícil compreender esse assunto. Portanto, só pode ser aceito pela fé na autoridade da palavra de Deus. Só conseguimos aceitar e entender sobre esse assunto que vamos estar aprendendo, usando a fé, porque não temos nenhum exemplo, fora o de Cristo, nenhum exemplo para estar tratando. A ciência não consegue explicar, a ciência consegue nem explicar como que forma o osso dentro da barriga da mulher, como que forma o outro coração dentro dela, como que forma outros órgãos dentro dela. Pergunta para o médico, que não vai saber. Então, são coisas que transcendem todo o entendimento natural. Porém, nós temos o Espírito Santo de Deus. É isso que eu quero dizer para você. Que se nós estiver no nível natural aqui, no entendimento natural do homem, você não vai entender. Mas se você elevar o seu nível e deixar que o Espírito Santo, pelas Sagradas Escrituras, ele te faça entender
Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos convence. Que quem vai te convencer não é ciência, nem é filosofia. Quem vai te convencer é o Espírito Santo, nem é o pastor Osés. Quem vai te convencer é a palavra de Deus. Tá? Paulo também ele menciona isso em 1 Timóteo capítulo 3. Eu quero usar a parte A do verso 16. Verso 16, parte A. Ele diz assim, sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Ele chamou esse mistério de piedade e ele reconheceu que é grande. Irmãos, eu estava estudando, né? E realmente, ele aborda vários assuntos. Ele é um assunto né, bem abrangente, que dá para nós aqui estudar com bem calma, se aprofundando em cada tópico aqui, e o Espírito Santo trabalha em nossa vida. Nós oramos antes de qualquer ensinamento aqui, nós oramos antes. Você está assistindo, nós oramos antes para que Deus ele possa trazer todo o entendimento aqui ao nosso coração, ao seu coração, e que essa palavra ela possa alcançar a sua vida e o seu lado onde você estiver assistindo. Amém? Então aqui nós já elevamos o nosso nível, saímos do natural e entramos no mundo espiritual aqui, em nome do Senhor Jesus, e eu creio que toda palavra que sai da boca dele não voltará vazia, surgirá efeito. Paulo também ele menciona, Colossenses capítulo 2, não existe ensinamento sem palavras. Se vamos estudar, fazer ensinamento, tem que ter base bíblica, tem que ter palavra, tem que ter versículo. Vamos ver o que Paulo está mencionando em Colossenses 2. O verso 2, parte B apenas. Tenha toda a riqueza da plena convicção do entendimento. Para quê? Para conhecimento do mistério de Deus que é Cristo. Então, Paulo ele reconhece várias passagens bíblicas, Efésios 3 também ele menciona esse mistério de Deus que estava oculto, mas nos revelou pela multiforme sabedoria, pela igreja, né, esse mistério que é Cristo. Então, esse mistério esteve oculto desde dos antepassados, e ele foi se revelando, se manifestou na sua encarnação, trouxe toda a revelação e continua se revelando pelos apóstolos. Os apóstolos escreveu as suas epístolas, os seus livros, surgiu o Novo Testamento. O Novo Testamento é toda a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, toda a Escritura. E a igreja também, pela presença do Espírito Santo, Deus ele tem se revelado e manifestado, usando o Espírito Santo por meio da Sagrada Escritura. Tá? Ou seja, esse verso 2, parte B de Colossenses 2, tenha toda a riqueza da plena convicção do entendimento. A razão humana, o entendimento natural do homem não consegue, mas se elevar o nosso nível, o Espírito Santo elevar o nosso nível, tá? Se você permitir isso, ele vai nos dar toda a plena. Sabe o que é pleno? Pleno é estar completo, preenchido. Esse copo não está pleno. Esse copo está incompleto. Pleno está cheio, completo, preenchido. Preenchido o quê? Da convicção, do entendimento para conhecimento do mistério de Deus que é Cristo. Então ele vai nos preencher, ele vai nos encher, ele vai nos completar de todo entendimento desse mistério que é Cristo, para o glória do Senhor. Você achou que seria um assunto que não seria explicável, como comecei a mencionar? Não, relaxa, se sinta em casa, fique à vontade, que o Espírito Santo ele vai nos trazer toda a clareza, toda a iluminação da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quando a Escritura menciona os títulos de Filho de Deus e Filho do Homem, são dois títulos que estou mencionando aqui, estudamos também sobre os títulos do Senhor Jesus Cristo, amém? E estudamos o título sobre o Filho do Homem. E nesse título aprendemos que a característica deste título, ele está demonstrando que ele é homem físico, carne, que nasceu, né, de uma mulher. Então, filho do homem, ele tem a natureza humana. É filho de Deus, traz as características de Deus, porque ele tem a natureza de Deus. Então, quando a Escritura está mencionando esses títulos, filho do homem,
está mencionando a natureza humana de Cristo. Que ele é homem, que ele é ser humano. E quando a Escritura está mencionando o Filho de Deus, está mencionando que ele tem a natureza, que ele tem a essência de Deus, ele tem toda a característica de um ser soberano, poderoso, infinito e eterno. Amém? Por exemplo, vamos ler Mateus 16 e verso 13 e o verso 16. Estamos aqui, irmãos, com uma meta para nós atingirmos, estamos quase sendo atingidos já, amém? Mas nos ajuda, você que não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal para ajudar o nosso canal a atingir essas 500 inscritos, falta pouquinho pessoas, talvez você está assistindo, já atingimos aí, para a honra e glória do Senhor Jesus. Nos ajuda compartilhando esse vídeo para alcançarmos mais pessoas, para levarmos e propagarmos essa palavra. O nosso intuito é trazer Cristo, por isso que estamos estudando sobre a cristologia, trazer todo o entendimento de Cristo, trazer toda a revelação da Escritura sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém? O nosso intuito aqui é glorificar e exaltar o nome dele, então nos ajuda com o seu like, para que podemos alcançar mais vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus 16, verso 13 e 16. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem quem é o Filho do Homem? O verso 16, respondeu Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, pois bem, aqui temos 3 títulos de Jesus: Filho do Homem, Filho de Deus, o Cristo. Amém? Então, o que nos interessa nesse assunto é os dois títulos, Filho do Homem e Filho de Deus. Como eu mencionei, esse é um exemplo, uma passagem bíblica, e é um texto-chave também, ao qual está mencionando na mesma passagem 2 naturezas. A natureza de humano, de Cristo, do Senhor Jesus, como Filho do Homem. Teve um pai, um pai adotivo, uma mãe, se encarnou, teve irmãos, então ele era um ser humano e trouxe toda a natureza humana. E o verso 16, Pedro dizendo: tu és humano, mas o Senhor é além de humano. O Senhor é o Filho de Deus. Você traz toda a característica de Deus, você tem toda a característica de um ser soberano, um ser infinito, um ser todo-poderoso. Ele mesmo menciona o Senhor, quando a palavra fala Senhor, que está falando o Senhor, o Criador, então ele reconhece a divindade do Senhor Jesus, mesmo sendo encarnado. Tá bom? João capítulo 10, verso 30 e o verso 33, diz assim: eu e o Pai somos um, uma afirmação do Senhor Jesus. O verso 33, a acusação dos judeus. Os judeus responderam: não é por obra boa que queremos apredejá-lo, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo você apenas um homem, está se fazendo de Deus. Olha só esta acusação ao qual os judeus acusaram o Senhor Jesus, porque Jesus ele deu ali uma afirmação e mencionou que ele e o Pai eram iguais, eram na mesma essência, no mesmo poder. Eu e o Pai somos um. Então tudo que o Pai tem de poder, de domínio, eu tenho. Toda a característica que o Pai tem, eu tenho. Toda a essência que o Pai tem, eu tenho. Toda a natureza que o Pai tem de onipotente, onisciente, infinito, eterno, eu tenho. Porém, isso aos ouvidos daqueles homens judeus que pegaram pedras para apedrejar, Jesus perguntou para eles: pelo que estão me apedrejando? Pelas boas obras que eu estou fazendo? Porque as obras de Jesus era curar os enfermos, curar toda pessoa que tinha uma necessidade física ali, abraçar ali todos os necessitados,
multiplicar os pães e os peixes, alimentar a multidão. Os judeus então respondeu, não é pela obra que queremos te apredejar, é pela blasfêmia que você acabou de falar. Qual é a acusação? Você sendo homem, se está fazendo de Deus. Para eles isso, como eu disse no começo, na mentalidade natural do homem, eles não conseguiam compreender um ser infinito, um ser tremendo, um ser soberano, se fazer de homem. Porque quando nós falamos palavra homem, humano, estamos falando de um algo frágil, de um algo cheio de fraqueza, um algo limitado, limitado ao tempo, limitado ao espaço. E quando está falando de Deus, eles tinham entendimento de Deus. O que é Deus? Ele é infinito. Ele não está limitado ao tempo, ao espaço, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele tem todo o poder onisciente, conhece todas as coisas. O ser humano, ele é limitado na sua consciência. Então, eles não aceitavam isso. Para isso, foi um escândalo para eles. E acusaram o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele não rebateu essa acusação, porque o Senhor Jesus estava afirmando, e isso era uma verdade, que ele estava falando. Eu sou a mesma coisa que o Pai. Eu e o Pai somos um só. Então Jesus estava perguntando e os judeus responderam, nós queremos te apedejar porque se está fazendo de Deus, se passando por Deus. E Jesus não rebateu a acusação deles, Jesus aceitou porque era uma verdade e era realmente isso. Porém, eles não aceitaram, porque na sua consciência não conseguiriam entender o quê? Isso que estamos abordando, as duas naturezas. Deus sendo Deus, na sua infinita poder, soberania, como nós lemos em Filipenses 2, ele em forma de Deus, existindo na forma de Deus, na sua soberania, no seu infinito, na sua eternidade. O que ele fez? Ele assumiu a forma de homem. Ele assumiu a humanidade e ficou no aspecto, na semelhança de ser humano físico. O corpo mortal e Deus, ele é imortal. Amém? Então era isso que eles não conseguiam entender e é isso que vamos abordar e trazer toda essa explicação em nome do Senhor Jesus. Era difícil para alguns acreditar na fusão de Deus-homem. E até alguns começaram a inventar heresias e a igreja teve que combater. Vamos entrar agora e abordar um assunto, o que é? Para nós, primeiro, entender o que Cristo era, primeiro temos que entender o que Cristo não era. Para entendermos a identidade de Cristo, primeiro temos que entender qual a identidade que não era dele. Tá? Então eu marquei algumas coisas aqui, o que não podemos afirmar sobre Cristo. Essa introdução não é algo, o que podemos afirmar, é diferente. É o que não podemos afirmar sobre a pessoa Cristo Jesus. Tá? Por exemplo, 2 Pedro 2, 1 diz assim, assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repetida destruição. Olha só essa parte C do verso 1 de 2 Pedro 2. Chegando a renegar, ou seja, negar o soberano Senhor. Ou seja, Pedro já estava combatendo algumas heresias e algumas afirmações que as pessoas ali estavam negando o soberano poder do Senhor Jesus Cristo. Eles estavam negando a divindade de Jesus. Eles estavam negando que Jesus tinha a natureza divina, que ele tinha todo o poder e essência divina de Deus. Veja só, chegando a negar o soberano Senhor que os resgatou. Não só estava negando a divindade, como também estava negando a crucificação. Não aceitaram ele como soberano e Senhor, também não aceitaram a sua crucificação, que o nosso Senhor, ele
se entregou para nos salvar. Um dos grupos que pregava e ensinava isso, e Pedro teve que escrever essa epístola para combater esses falsos ensinamentos, não só na época dos apóstolos da igreja, mas no século I continuou, e até o século II continuou, até eles conseguir vencer aí, como estamos fazendo aqui, trazendo um estudo, uma aplicação, uma doutrina bíblica na palavra do Senhor, combatendo todas essas mentiras, heresia, que são coisas que não são verdades, tá? São coisas mentirosas. Do nome dos grupos, eu creio que o pessoal vai pôr aqui, para você estar lendo, que é gnósticos e agnósticos. Esses dois grupos é o nome deles, que eles negavam a soberania do Senhor Jesus Cristo. Até algumas religiões também hoje também negam, né, o judaísmo raiz mesmo, eles negam a soberania do Senhor Jesus. Para eles foi um homem bom, foi um profeta, ao qual o texto que nós lemos de Mateus 16 também, Jesus perguntou: quem os homens dizem sobre o Filho do Homem? Um diz que é Moisés, outro diz que é Jeremias, outro diz que é Elias, outro diz que é um dos profetas. Então eu já tinha essas dúvidas e tinha essa dificuldade de reconhecer a soberania do Senhor, ao qual Pedro foi e reconheceu: tu és o Cristo, Filho de Deus. Tá? Então hoje algumas pessoas ou religiões não aceitam o soberanio, e já era, né, necessário Pedro combater tudo isso aí. Continuando aqui, primeira epístola de João, capítulo 4, 2, nisso vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus Cristo não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Parte B do verso 2. Todo o espírito que confessa que Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus Cristo não procede de Deus. Ou seja, pessoas negavam que Cristo se encarnou. Negavam capítulo 1 do Evangelho de João, verso 14. Né? O verbo se fez carne e habitou em nosso meio. Eles negaram essa doutrina. Eles negaram a encarnação do Senhor Jesus. Né? Alguns pregavam que o Senhor Jesus, ele recebeu, depois do seu batismo, no batismo ali, recebeu um superpoder de Deus. Né? Que ali ele teve a capacidade de executar essas obras e milagres que ele fizeram, mas negavam que o Deus se encarnou, né? Que era o próprio Deus encarnado, o próprio Emmanuel. Então, não só Pedro, mas João também, ele combatia essas falsas heresias, falsos estudos em sua época, dizendo que todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, que acredita que Jesus veio em carne, é de Deus. Porém, aquele que não confessa, que fala: Jesus não veio em carne não, Deus não se encarnou não procede de Deus. Já são coisas, ensinos errados e falsos. Então são coisas que não podemos afirmar. Não podemos afirmar que Jesus não veio em carne. Temos que afirmar sim que Jesus veio em carne, porque biblicamente, capítulo de João, verso 14. Aqui temos a aceitação e a negação da encarnação de Cristo, como eu acabei de falar. Deixa eu prosseguir, irmãos, que o tempo aqui é curto. Segundo Epístola de João 1,17 vai falar, 1,7 vai falar a mesma coisa. Porque muitos enganadores têm saído do mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse é enganador e o anticristo. 1 Coríntios 12 e o verso 3 também. Por isso, quero que entenda que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Jesus, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Não só o apóstolo Pedro, não só o apóstolo João, como também o apóstolo Paulo,
também teve que combater esses falsos ensinos, essas falsas afirmações sobre o Senhor Jesus. E ele fala também que só pode dizer que Jesus ele é Senhor, senão pelo Espírito, porque o Espírito Santo ele nos convence, e o Espírito Santo ele nos leva à Sagrada Escritura para nos revelar o teu Filho, o Filho do nosso Deus, o nosso Salvador. Por outro lado, quem fala que tem o Espírito Santo, mas começa a afirmar e falar que Jesus ele é maldito, que é anátema, maldito, não tem um Espírito. Esse não tem Espírito, é mentiroso. Porque o Espírito não fala que ele é Deus e depois teve uma mutação e fala que ele é maldito ou ele é coisa ruim, não. O Espírito ele sempre vai afirmar que Jesus ele é Deus, que ele é soberano, que ele é o Todo-Poderoso, que ele é o nosso Salvador, nosso Redentor. Amém? A Bíblia fala que o Espírito Santo glorifica o nosso Senhor Jesus e o Senhor Jesus glorifica o nosso Pai. Amém? Então teve vários irmãos, grupos, várias pessoas negando essa verdade que Jesus, sendo Deus, se encarnou e habitou em nosso meio e se entregou para nos salvar. Paulo também vai mencionar em 1 Timóteo 4:4, pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável. 5, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Aqueles que falavam que a matéria e a carne era ruim, esse grupo se chama os maniqueus. Maniqueus. É um grupo que falava o quê? Que Deus ele não podia se encarnar. Por quê? Porque a matéria era ruim, o ser humano era ruim, tudo que era matéria, tudo que era físico era ruim, o corpo do homem era ruim, por isso que o homem pecava, porque a matéria era ruim. Então eles titulavam que tudo que era matéria era ruim, o qual a própria Escritura, ela fala ao contrário disso, que o próprio apóstolo Paulo menciona aqui, no capítulo 4, verso 4, 1 Timóteo, diz, pois tudo que Deus criou é bom. Lá em Gênesis está afirmado, né? Está declarado lá que toda a criação que Deus criou, isso é bom. No primeiro dia, no segundo dia, terceiro dia, quarto dia, tudo que Deus foi criando, Deus olhava, isso é bom, isso é bom. E quando ele criou o homem, ele também falou, isso é bom. Quando ele criou o corpo, o ser humano, Adão e Eva, ele falou, isto é bom. E Deus descansou no sétimo dia. Então, já desfaz essa teoria que tudo que é matéria era ruim, então Deus não podia se encarnar, porque Deus sendo bom, não podia se encarnar em algo ruim. Tá? Então, Deus está falando que tudo que Ele criou aqui era bom. Amém? 1 Coríntios 2:8, nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, ou seja, esse estudo, esse raciocínio, esse conhecimento que estamos tendo aqui. Qual é? Que Deus, o Senhor Jesus, estando em forma de Deus, não se usurpou, não se gloriou, mas tomou a forma de homem, de ser humano. Porque se a tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. O Senhor Jesus sabia que se todos conseguissem acreditar nele como o próprio Deus encarnado, não o levaria para a cruz. Por isso que quando alguns demônios se manifestavam, né, e os demônios afirmavam aquilo, nós sabemos que tu és o Filho do Deus Altíssimo, tu és o Cristo, vem nos atormentar. Ele falava para calar, mandava aqueles demônios se calar, as pessoas eram curadas da enfermidade. Aí ele falava, não fala, não divulga muitas pessoas, vai, se apresenta à sociedade, mas não divulga, não fala. Para que todo mundo não chegasse a esse conhecimento que ele era o Deus encarnado, o próprio Deus, o próprio Filho de Deus. Porque se todo mundo o aceitasse, ninguém queria crucificar. Por que o crucificaram? Porque não aceitaram. É por isso que Paulo está mencionando aqui, 1 Coríntios 2:8. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Amém? Então, o Senhor Jesus não só se sacrificou na cruz, ele teve que se sacrificar algumas vezes antes da cruz. Essas verdades.
Ele teve que sacrificar essa verdade. Ele falava, não fale, não divulgue. Por quê? Ele teve que se sacrificar antes da cruz do Calvário. E isso foi uma das coisas que ele se sacrificou. Tá? Pensa o Senhor Jesus, não é bom ser reconhecido? Não é bom? Você acha que Jesus Cristo não queria que toda a humanidade, toda aquela multidão reconhecesse Ele? Todos aqueles homens no templo reconhecessem Ele? Lógico que queria, porém ele teve que sacrificar isso para que fosse cumprido um propósito maior. Qual? A salvação, a crucificação da humanidade sobre a nossa vida. E para acabar aqui, eu quero terminar com vocês Colossenses 1, verso 17. Diz assim, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Alguns nomes de grupos que pregam essas heresias, que temos também os ebionitas, arianos. Jesus estava limitando ao tempo da criação, ou seja, eles achavam que Deus não podia se limitar na sua soberania, na sua essência, e que Jesus estava se limitando ao tempo da criação, que Jesus ele era limitado. Esses grupos, ele pregava que Jesus tinha um limite de tempo, que ele morreu, não ressuscitou, que ele teve um dia de nascença. Mas as Escrituras provam ao contrário. As Escrituras provam que ele é antes de todas as coisas. Acabamos de ler. Ele subsiste antes de tudo. Ele subsiste tudo. Ele é antes de tudo. Nós estudamos aqui sobre a pré-existência do Senhor Jesus e provamos aqui que ele é pré-existente. Ele existe antes de todas as coisas. Amém? Então essa é uma das afirmações que não podemos afirmar sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Na aula que vem vamos então entrar detalhadamente sobre a natureza de Deus, qual é a característica de Deus e a natureza do homem, quais as características dessa natureza, ao qual se fundir no Senhor Jesus Cristo. Amém? Fico com a paz, até a próxima, que Deus vos abençoe. Tchau.